maravilha é empreender e ele é empreendedor. Recebemos o nosso convidado especial, Adriano Mantovani, 45 aninhos, nascido em Vicentina, em Mato Grosso do Sul, terra linda. Casado com Dona Ângela Andrade Mantovani e pai de 2 filhos, Lucas, de 17 anos, Sim. Olha aí, João Pedro, de 11 anos. Ele se mudou para São Paulo, com a mãe, o irmão, buscando novas oportunidades. Após ser indicado, ingressou no Banco Bradesco, onde percebeu a dificuldade de muitos clientes que desistiam de seus consórcios. De repente você está pensando em desistir do seu consórcio e não sabiam como recuperar o dinheiro. Alguma cláusula ali naquele consórcio que de repente era uma cláusula abusiva. Aí, em 2015, ele fundou a Mantovani Consórcios, empresa especializada na compra de consórcios de pessoas que não podem ou não querem mais continuar pagando o consórcio. E aí, vou ficar no prejuízo? Hoje são mais de 10 anos de atuação exclusiva nesse mercado, com segurança, transparência e agilidade para o cliente. Muito obrigada, Muito Mantovani. prazer, Maravilha. Seja bem-vindo. É um prazer realmente estar aqui contigo. É um prazer, Samuel. Prazer Agradeço é nosso. muito pelo convite, pela oportunidade de pôr aqui, né, a minha empresa, né, para prestar esse serviço, que eu acho que o que eu faço realmente é uma prestação de serviço para a população no geral, porque muitas vezes a pessoa se sente na necessidade de desistir de um consórcio, não sabe o que fazer, e eu estou aqui para isso, né? Justamente para sanar essas dificuldades, para orientar o cliente da melhor maneira, o que ele vai ou não fazer com esse consórcio, e é para isso que a Mantovani existe. Mantovani é sucesso, eu sou a Maravilha. favor de consórcio. Eu sei que você é muito adepta, aliás, né? Mas de eu consórcio. sei também que tem pessoas que a vida, o GPS, né, dá algumas voltas e fala Mas assim, olha, eu não desvirtuadas. vou poder continuar, eu quero desistir, mas eu vou ficar no prejuízo, eu Isso. vou perder. Então, a gente vai tirar essas dúvidas, explicar, tá? Esclarecer, né, pro pessoal aí de casa também, escolher a empresa certa, né, Maravilha? Porque, Mande aí, vai. a Mantovani, ela compra consórcios a partir de quantas parcelas paga e o que pagas, né? E o que define, meu amigo Mantovani, se o cliente já pode vender o seu consórcio? O importante é o cliente ter pago, no mínimo, as taxas administrativas contratuais. Então, essa taxa ela varia muito de cada administradora. Mas, em uma regra geral, o importante é o cliente ter, no mínimo, 2 anos de pagamento de parcela. Então, se você tem, no mínimo, 2 a 3 anos já de pagamento de parcela, eu tenho já interesse em avaliar esse seu consórcio. Porque eu posso trazer esse valor que ele vai ficar retido na administradora em caso de cancelamento, para um valor presente. Eu trago esse valor presente, te faço a proposta e te compro esse direito de crédito futuro. Então é importante ter no mínimo 2 a 3 anos de pagamento para que eu possa fazer uma oferta. Porque sempre a avaliação ela é feita de acordo com o valor da sua carta de crédito e o valor da sua dívida. Então existe uma diferença entre o valor da carta e o valor da dívida onde eu faço essa proposta. E Perfeito, quando o consórcio obrigado. já está assim contemplado, como é que funciona o processo de comprar e quais são os critérios para a venda? Maravilha. O importante na venda do consórcio contemplado, que ele esteja contemplado por sorteio. Tá? Por quê? A contemplação por sorteio, ela é uma contemplação em que o cliente, geralmente, ele fez um desencaixe de parcela menor. Então, ele não pagou aí por muito tempo e aí ele tem um desencaixe menor de valor. Quando o cliente ele faz a contemplação do consórcio por oferta de lance, esse valor ele acaba sendo muito maior, porque o direito de lance ele é para todos do grupo. Então, se eu faço a oferta de lance e eu quero depois de contemplado repassar esse consórcio, o valor de entrada futuro ele acaba sendo um valor maior. E aí acaba que eu não consigo repassar esse produto no mercado porque o direito de contemplação ele é amplo para todos. Então, a pessoa que vai vender o consórcio contemplado, ele procura sempre uma vantagem, não, mas assim, uma recompensa maior, né, um ganho pela disponibilidade desse crédito. Eu estou com 2 perguntas aqui, Sim. Já Na arquivada. mente, Vai aí Maravilha. você, Mas vai. olha, a minha pergunta é, né? Porque deve ser a mesma dúvida do pessoal de casa, né?
quem tem um consórcio cancelado, por exemplo, ele também pode vender? E em quais situações que essa compra ela é possível, Mantovani? Pode sim. O consórcio cancelado também ele pode ser vendido, né, desde que ele tenha também os mesmos critérios, acima de 2 a 3 anos de pagamento, onde exista a amortização real entre o valor do crédito e o valor da dívida, porque a administradora faz a transferência do consórcio ativo. Então eu faço a proposta de compra do consórcio e aí o cliente faz a reativação para que a administradora faça esse processo de transição, que é a emissão do termo de transferência oficial pela administradora. Então, todo o processo ele transita dentro da administradora do consórcio. Então, existe um contrato de compra, existe um termo de cessão emitido pela própria administradora, então o consórcio ele precisa estar ativo para que eu possa transferir esse direito de crédito para mim. Perfeito. E como é feito o cálculo da proposta aos clientes e quais são os principais fatores que influenciam no valor final que ele vai repassar? Tem administradoras que ela tem uma dificuldade maior no trâmite. Automaticamente, quanto mais tempo eu demoro para transferir esse consórcio por burocracia documental da própria administradora, mais tempo fica esse dinheiro parado, para que eu possa resgatar esse dinheiro futuro. Então, assim, o critério de venda, ele influencia muito por cada administradora. Tem administradoras que são muito mais práticas, atendimento telefônico, outro por plataforma. Então, tem processos de transferência que demoram 2, 3 dias úteis. Mas nenhuma pode se negar a fazer essas transações. Nenhuma pode se negar, porque assim... Essa lei garante. Garante, Maravilha, porque é um direito do consumidor. Independente de existir ou não aí uma negociação, a administradora não pode se negar a transferir esse consórcio porque é um direito do consumidor. Se ele quer transferir entre parentes, entre familiares, a administradora, é claro, que passa por um critério de avaliação do novo consorciado. Esse novo consorciado ele pode não ser aprovado, mas a administradora não pode negar esse processo de transferência. Aí o titular, ele direciona, de repente, para uma outra pessoa que vai ser aprovada no processo de transferência. É importante dizer que o Mantovani, ele carrega uma experiência de quase 11 anos com a Mantovani Consórcios. É um empresário que também está aqui em São Paulo há mais de 25 anos, tem segurança, né, tem realmente habilidade para poder lidar com esse assunto do consórcio. Agora, né, Maravilha? Eu estou com fé em Deus que em 2026 ele vai ser um parceiro, porque eu tenho muitas dúvidas, tenho uma turma que é adepta a consórcios. Perfeito. É seguro vender um consórcio e quais os documentos ou garantias o cliente recebe para ter transparência em todo esse processo? Cada cliente ele tem uma particularidade e quando a gente fala de dinheiro é algo muito sensível, né? Então existe sim uma segurança, primeiramente na Mantovani, há mais de 10 anos aí no mercado sem nunca ter nenhum tipo de reclamação, né? Nunca tive e prezo muito pelo atendimento. Existe um contrato entre nós, que é onde começa todo o nosso trâmite documental após a análise de crédito, né, da transferência desse direito de crédito. E aí é feita a assinatura do contrato entre nós e aí, posteriormente, essa documentação segue para a administradora para efetivar aí esse processo de transferência homologado pela administradora. Ainda hoje no nosso programa nós vamos ter um espetáculo extraordinário do circo evangelístico Seja a Luz. É imperdível. Mas uma dúvida, 2 anos estou pagando, quero vender. Eu vou perder muito? Porque tem uma cláusula que fala, olha, 90, mas eu sei que tem uma lei que também assegura, que é maior do que a cláusula contratual. Estou correta? Sim, está correta. Está correta. Então, assim, o consórcio cancelado, ele sofre uma... Não, vendi, sim. A minha margem, paguei 2 anos. Tá. Vou vender. Qual é a margem que eu vou, entre aspas, perder, mas vou ter o dinheiro? Depende muito da administradora. Por quê, Mara? Depende muito da administradora onde você contratou e que taxa de administração está no seu grupo de consórcio. Sim. Então, cada administradora tem uma taxa de administração diferenciada de acordo com o plano contratual, né, mas existem cláusulas abusivas. Existem. Que podem ser reivindicadas pelos clientes com base nas leis, né? Isso judicialmente, não para Mantovani, né? Quando o cliente se sente lesado na
aquisição de um consórcio e que isso acontece com uma certa frequência, tá? Infelizmente, acontece com uma certa frequência. Pessoas que foram lesadas por falsas promessas de administradoras, de corretores que oferecem uma facilidade de contemplação. Para vender, olha, maravilha, eu vou... Para ser contemplado, pesadelo. Exatamente, é isso aí. Então, assim, as pessoas, infelizmente, brincam muito. Para fazer essa transação, tem que ter, no mínimo, uma ativa 2 anos, pagando a carta, entendeu, Luizão? Isso. Você está pagando 2 anos, aí você quer rever e, tipo, para não sair no prejuízo, mas precisa do dinheiro, gente. Porque a vida pega surpresa. Exatamente. É uma enfermidade de alguém, é o bancar o estudo de um filho, é algo que se tornou, e entre você guardou o dinheiro. Mas tem, sim, essas ressalvas da lei. Outra coisa, contemplada. Mais ou menos quanto por cento eu... A partir da primeira parcela. Não, mas Contemplada por sorteio. Mas quanto eu posso pegar de vantagem para vender a minha carta contemplada? A partir da primeira parcela de pagamento, onde o cliente foi sorteado, onde foi contemplado por sorteio, aí sim, ele tem uma vantagem comercial neste consórcio, ele consegue reaver o dinheiro dele com uma margem de lucro muito alta, atualmente no mercado se falando, porque você desencaixou um valor de parcela pequeno e você tem um crédito X disponível, só que você não vai usar. Então, a pessoa que tem a emergência de fazer a aquisição do bem, ele acaba te pagando muito pelo seu direito de crédito. Uma carta de 500 mil. Eu já passei 2 anos e fui contemplada e quero vender. Eu já paguei. Eu vendendo, eu repasso as parcelas para quem comprando. E qual de vantagem, no mínimo, eu vou pegar? Paguei, 250 mil. Eu vou ter uma margem de lucro para revender essa carta? Mais ou menos quanto? 10% a mais? 20% a mais? O interessante é sempre, para que o cliente tenha uma margem de lucro muito maior, que ele seja contemplado no início. Isso dá uma margem muito maior. A partir do momento em que o cliente tem aí acima de 30%, 35% de pagamento de parcela e ele foi contemplado, é praticamente o valor de entrada da venda de um consórcio já contemplado. Porque a partir deste momento, vamos usar uma conta simples de 500 mil vezes 30%, 150. Você vai ter aí 150 mil reais de pagamento sem a correção da taxa de administração. Então, em cima desse valor, você vai ter uma vantagem, sim. Por quê? Uma carta de crédito corrigida hoje de 500 mil, contemplada para aquisição, eu consigo te remunerar mais do que o que você gastou, justamente pela disponibilidade de crédito para alguém que vai usar essa carta de crédito no futuro para aquisição do imóvel. Mantovani, consórcio. Mantovani, muito bem explicado. Eu tô com 1000 perguntas aqui. Então você volta, você promete que você volta, Mantovani? Eu seu assunto, né? Sou a favor de você comprar, sou a favor se você quiser vender, sou a favor, entendeu? Mas peraí, é Mantovani ou é Jobs? Que você falou que é Steve Jobs? Ele não lembra Steve Jobs, ele não lembra, hein, Luizão? Steve Jobs, não lembra? Lembra mesmo. Mantovani e Steve Jobs. Mantovani, obrigado, Deus continue te abençoando, viu? Volta, que eu tenho muitas perguntas aqui. Fica aqui para a gente assistir o espetáculo do Seja a Luz na Rede Gospel de Comunicação e você confere todo o programa com essa entrevista assim esclarecedora sobre o consórcio, com a entrevista do lançamento do reality show Cronicamente Fortes e também com esse espetáculo você confere também no meu canal do YouTube Mara Maravilha Oficial. Rapidinho, programão. Daí você já vem com esse espetáculo. Fica com a gente. Seja a Luz. Obrigado.